Espírito Santo, fala conosco hoje. O Senhor que conhece cada pessoa, cada coração, fala conosco hoje. Peça para o Senhor falar com você. Fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra hoje. Eu quero que fale comigo. Diga isto. Porque quando a gente tem uma expectativa com Deus, Ele sempre nos responde. Ore no seu lugar e fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu quero ouvir, Senhor. Eu quero ouvir. Amém. Nós tivemos nas últimas semanas passadas a nossa conferência, né? Nossa conferência com vários preletores, várias mensagens. Eu quero compartilhar hoje com você algumas coisas que foram faladas nessa conferência. Não dá para compartilhar tudo aqui, mas às vezes nós temos que reforçar algumas coisas. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que foram muito importantes. Depois no site a gente vai colocar também os links para você poder assistir algumas palestras online, né? Se você quiser também ouvir todas as palestras, o pessoal vai vender um pendrive com todas as mensagens. Agora é tudo pendrive, nem DVD, né? Mais fácil ainda. Você pode pôr no carro, ouvir no áudio, pode pôr no seu, na televisão, assistir, né? E eu quero falar com você hoje sobre um tema que muitas vezes a gente sente, né? Vitória adiada, bênção que não chega. Muitas vezes a gente está precisando de uma vitória na nossa vida, mas ela, sabe, quase que chega, mas não chega. Muitas vezes nós estamos esperando uma bênção que nós precisamos e não chega. E nós ficamos perguntando: puxa, até quando, né? Até quando isso vai acontecer? Já aconteceu com você isso? Talvez você conheça pessoas assim, talvez você esteja assim. Ou então, sabe o que acontece com a gente? A gente simplesmente faz assim: ah, deixa para lá. Não é verdade? A coisa não acontece, você busca a Deus por determinado assunto, e quando a coisa não acontece, você fala: ah, tudo bem, acho que não era para mim mesmo. E a gente desiste. Mas a palavra de Deus diz que a esperança adiada, não é? Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o nosso coração de vida. Mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então você fala: puxa, mas se Deus quer me dar vida, como é que é esse negócio que eu não tenho? O texto diz ainda: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida, eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Juntamente com essa questão da esperança adiada, não é? O texto diz também que nós temos que compartilhar estas coisas com outras pessoas. Sabe, gente, cada vez mais as pessoas vivem sozinhas no nosso mundo, tentando vencer sozinhas. E o Evangelho, a palavra de Deus, os princípios de Deus são tão simples. Quando você lê a Bíblia, não sei se você já reparou, quando você lê a Bíblia, ela tem muitas histórias, são lições de vida. Tem certas coisas que estão escritas lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que são lições de vida, estão ali para mostrar para a gente como certas coisas funcionam. E tem uma lição para toda a vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 6, versículo 15. Existe um acontecimento aqui nesse texto de Josué que tem tudo a ver com isto de uma esperança adiada, uma vitória que não se conquista. E a gente
Aqui é uma lição muito grande que Deus deixou para a gente. Josué capítulo 6, versículo 15, fala sobre a vitória sobre Jericó. Não sei se você conhece essa história, a gente contou muito para as crianças essa história, quando eu dava aula para as crianças. O que está acontecendo nesse momento é que o povo de Israel, depois de 40 anos no deserto, depois de 40 anos de uma vida miserável não, eles tiveram tudo no deserto, mas uma vida de expectativa. Eles podiam ter entrado 40 anos atrás, mas por incredulidade não entraram. E eles querem entrar na terra, então tem lá uma grande cidade, uma muralha, uma cidade que não dava para eles vencerem. E Deus falou, vocês vão vencer. E deram uma estratégia de doido, né? Pediu para eles marcharem tocando corneta em volta da cidade 6 dias. E no 7º dia, eles marcharam 7 vezes e deram um grito. Quando deram o grito, as muralhas caíram. As muralhas caíram, eles entraram na cidade. E tinha uma instrução. Olha só, em Josué, capítulo 6, versículo 15, diz assim: no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposte de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Então Deus dá uma instrução nessa primeira batalha, dizendo, vocês não peguem nada daquilo para vocês, separem aquele negócio, está consagrado. É como se fosse uma oferta a Deus. Você falou, você não pegue isso. O que acontece? Uma instrução muito simples. O que aconteceu, gente, é que teve um homem, um só, um soldado. Um soldado decidiu roubar os objetos, pegar para ele. Josué capítulo 7, versículo 1. Vai um pouquinho mais para frente. Os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Um homem faz o quê? Rouba. Ele pegou ouro, pegou lá uma capa. Qual era o combinado? Esse primeiro batalha, nós vamos separar tudo para lá. Então, todas as batalhas, eles poderiam pegar tudo o que eles quisessem, eles teriam muitas batalhas. Mas este homem fez isso. Ninguém está vendo mesmo? Pegar para mim. Aí o que acontece, gente? Não sei se você percebe, a cidade de Jericó era uma fortaleza. Tinha uma outra cidadezinha próxima, chamava Ai, pequenininha. Eles iam ter que passar por ela. Josué mandou espiar, o pessoal falou, ô Josué, não precisa cansar o exército não, cara, aquilo lá é fichinha, aquilo é fácil. Manda uns 2, 3 mil homens lá, que a gente liquida aqueles caras rapidinho. Mandaram 2, 3 mil homens lá, como se não fosse nada, 2, 3 mil homens, na verdade, não. Mandaram lá, eles eram muitos, gente. Sabe o que aconteceu? Os caras da cidade de Ai pegaram os caras, deram uma surra neles, mataram 36 soldados. Olha aí o versículo 4. 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga.
chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Eu quero que você preste muita atenção, porque esse texto que está escrito aqui nos ensina uma lição muito importante. Foi lembrado inclusive pelo Francis Chan, numa ministração que ele fez na igreja sede. Está lá para você assistir também. Acã pecou, apenas um homem de um grande exército. Resultado é que eles foram vencidos por inimigos fracos e pequenos. Houve um desânimo total. Por que às vezes a gente perde batalhas pequenas? Por que às vezes situações pequenas nos derrotam? A gente fica desanimado. Olha o que fez o Josué, versículo 6. Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriu de terra a cabeça e ficou até de tarde ali. E Josué disse: ah, Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos destruir. Antes tivéssemos ficado do outro lado do Jordão. O que eu vou dizer, Senhor? Israel foi derrotado pelos seus inimigos. Os cananeus, os outros vão ouvir e vão saber, vão nos cercar, vão nos eliminar. Oh, o que o Senhor vai fazer? Sabe aquela oração de, por quê? E a gente começa então a fazer oração do tipo, por que Deus? Você já fez essa oração de por quê, não? Eu já fiz. Por que Deus? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu esse negócio da minha vida? Teria sido melhor se eu não tivesse mudado para essa cidade. Teria sido melhor se eu não tivesse trocado de emprego. Teria sido melhor se eu não tivesse... A gente faz isso ou não faz, gente? Faz ou não faz? Faz. E aí Deus responde para Josué. Está com a sua Bíblia aí? O que é que Deus responde para Josué? Versículo 10. O Senhor disse a Josué, o que ele falou? Levante-se. Por que você está aí, rapaz? Jogado no chão. Por que você está aí prostrado? Josué, o problema é o seguinte, o problema é que houve pecado. Israel pecou. E aí você vai dizer, para um pouquinho, mas não foi Israel que pecou. Quem pecou foi um homem. Quem pecou foi um homem. E sabe, gente, esse negócio do pecado é assim. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, porque todos pecaram. A questão do pecado, que é esse negócio de desobedecer a Deus, não é aquele negócio que você faz que é errado, que você acha que isso vai dar problema para você. O nosso pecado não afeta só a gente. Pecado é uma coisa que afeta uma família, afeta uma nação, afeta uma igreja. Levante-se e se arrependa. É pecado. Eu não dei uma direção errada para você, Josué. O problema não é numa direção errada, não. O problema é que tem pecado. Violou a aliança, apossou-se das coisas consagradas, roubou, escondeu. Versículo 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. A gente gostaria que fosse diferente, mas o pecado de um afeta todos. Quando a gente pertence à família de Deus,
tudo é afetado. Mas também a nossa obediência afeta todos, certo ou não? Porque Jesus também morreu em favor de todos e todos foram salvos. Um homem trouxe pecado, todos foram condenados. Um homem, Jesus, assume o pecado e a condenação de todos, perdoa e todos são feitos justos. Isso é maravilhoso. Quando uma pessoa também obedece, toda a sua família é abençoada. Quando um homem também obedece a Deus, tudo que ele tem é abençoado, a sua família, seus bens, tudo é abençoado. Turma, estão percebendo que esse é um princípio da vida, as coisas funcionam assim. Se eu soltar o copo, ele vai cair ou não vai? Vai cair? Vai sujar de água o chão? Não sei, depende, se estourar, não é? Talvez se eu virar de cabeça para baixo. Depois que eu soltar o copo, eu posso controlar. Copo não estoure. Posso fazer isso? Não. Não, filho. O que eu controlo agora? Soltar ou não soltar. A consequência já está determinada. Se eu soltar, ele cai. Neste mundo funciona por princípios, por leis espirituais e físicas. Há uma lei física que diz que se eu soltar, cai. Até hoje estou estudando a gravidade. Os buracos negros, o universo. Ele sabe que funciona, não sabe direito como, mas sabe que é assim. Ninguém explica a gravidade ainda, mas todo mundo sabe que cai. O problema deste mundo são as nossas decisões. Não é verdade, não? São as nossas escolhas. Aquele homem escolheu, ele achou assim, não, é só eu vou ser afetado. Quando a gente peca, quando nós, o que é o pecado? É deliberadamente fazer aquilo que você sabe que não devia fazer. Aí você pensa, só vai afetar a mim. Esse é um negócio comigo. Não, afeta os filhos, afeta a casa, afeta os amigos. 36 homens morreram, e não precisavam ter morrido. Por quê? Porque alguém da família, alguém da nação de Israel. O negócio ali era uma nação guerreando contra uma outra nação. Vocês estão entendendo a seriedade que é esse negócio, gente? Sabe, a gente às vezes não dá a devida importância a isso. E as pessoas ficam perguntando por quê. E fica dizendo que, é Deus, o negócio é com Deus. Deus está sendo injusto. Abençoa um, não abençoa o outro. Outro dia alguém falou até que tinha que perdoar Deus. Para mim, não tem que perdoar Deus, pastor. Você tem que perdoar Deus mesmo. Por quê? É porque Deus me abençoa. Tem que perdoar Deus. Eu falei assim, não seria um caso não de você se arrepender do seu pecado, não? Porque eu vou dizer, orgulho, hein? Tem que perdoar Deus. Deus está sendo injusto comigo, O que aconteceu? O que aconteceu que Deus falou? Chama todo mundo amanhã e eu vou mostrar quem é. Deus mostrou para Josué quem era. Não é? Disse, é a tribo tal, é o clã tal, família tal. Manda vir homem por homem. Da família tal. Aí vem chegando. Você? Chegou em casa e falou, fui eu. Eu vi lá, bico de pato, peguei os negócios, escondi na minha tenda, na minha casa. Talvez a mulher dele estava sabendo já. Fazer um caixinha a mais, né? Um dinheirinho, fazer um negócio, um pezinho de meia. Isso não precisa com Deus, gente. Deus é poderoso para dar tudo que a gente precisa. Versículo 24 de Josué 7. Então Josué, junto com todo Israel, levou a Cambis, neto de Zerá, a prata, a capa, barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, jumento, ovelha, tenda, tudo que pertencia ao vale de Acor. E disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou também os seus, queimou tudo no fogo. Que horrível.
Ergueram um monte de pedra sobre ele, que existe até hoje, e o Senhor afastou a sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, que permanece até hoje. Essa história está aqui para nos ensinar, gente, quão grave é. Quão grave é quando a gente... Pô, os caras se prepararam. Os caras ouviram a Deus, tinham a presença de Deus. O cara deu uma estratégia. Ele falou, a primeira a gente vai consagrar ao Senhor. O resto é tudo de vocês. Eu vou dar toda essa terra para vocês. Só a primeira batalha você vai separar, como vai consagrar a Deus. O resto é tudo seu. Mas não. Este homem acha que o pecado dele não vai afetar ninguém. Meu pecado não afeta somente a mim. Nós entendemos isso, gente. Nosso pecado afeta a vida de outras pessoas. Pais e mães podem destruir suas famílias. Pecado destrói igrejas. Meu pecado afeta essa igreja. Afeta ou não afeta? O meu não afeta? Como pastor? Afeta, mas o seu também afeta. Talvez o meu afete mais. Quando eu me tornei cristão, passei a fazer parte de uma família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Gente, a promessa de Deus nunca envolve só você, envolve aqueles que você está ligado. Por que eu estou falando isto? O curioso é quando eu estava orando sobre... Porque a gente sempre tem que orar para buscar a Deus sobre o que Ele quer nos falar. O interessante é que no domingo de manhã, semana passada, eu não pude ouvir a mensagem do Francis Chan, não é? Foi transmitido, eu não pude ouvir. E na semana passada, Deus me falou sobre essa questão, que os nossos pecados afetam. E eu falei sobre a questão de a gente lavar os pés uns dos outros, lembra? Aí eu cheguei depois em casa, eu cheguei depois do culto, e eu vi o link e assisti a mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que repetir isso para você. Deus está falando com a gente da comunidade, ei, olha, vocês têm tantas coisas boas. Deus está fazendo tanta coisa boa no nosso meio. Não é verdade? Ontem eu cheguei aqui no Vida Vitoriosa, o pessoal chegou aqui, os homens falou, pô, gostei tanto de estar aqui, encontrei amigos, puxa, sabe, Deus está fazendo tantas coisas boas. Mas a mesma maneira, gente, não sei se você entende, que quando a gente recebe alguém, a gente abençoa alguém, da mesma maneira, quando nós decidimos nos voltar contra Deus, a gente afeta outras pessoas. Pai, se você não se arrepender, você vai afetar os seus filhos. Uma época na minha vida que eu fiquei longe de Deus, eu vi a situação terrível na vida dos meus filhos. Você ficou longe de Deus dentro da igreja? Fiquei. Porque eu fiquei amargurada, fiquei triste, fui ofendido dentro da igreja. Você é ofendido dentro da igreja, gente. Eu sabia tudo, eu fiquei ali. Eu fiquei ali assim, do tipo, por quê? Teoricamente, dentro da igreja, nós devíamos ter tudo no perfeito, é ou não é? É. Olha para a pessoa do seu lado. Olha as asas dele, asazona, olha os anjos. Olha só que coisa linda, não é verdade? Mas ele é igual a você. Deixa eu ver, quantos aqui ainda cometem erros? Só para eu fazer uma vez. Puxa, que coisa interessante. Tem um monte de gente que não comete mais erro aqui em Atibaia. Sabe onde eles estão? Cemitério São Sebastião. Tem outro aqui no centro, como é que é? O cemitério Parque das Flores. Esse pessoal está tranquilo, eles não estão fazendo mais nada de errado, gente. Deus não perdoa o pecado? Perdoa. E Ele não deixa o pecado avançar e fazer muito mal. Mas tem consequência, gente. Quando é que começa a viver, a gente experimentar um avivamento, uma transformação na nossa vida? O pecado nos impede de avançar e de vencer. O meu e o seu.
Ah, pastor, eu vou procurar uma outra religião, então, que eu vivo por eu mesmo. Pode, tem umas outras aí. Só não vai levar a vida eterna, tá? Porque Deus decidiu ter uma família, você entendeu? Ele decidiu que Ele quer ter uma família. Ele não quer levar um e deixar o outro, Ele quer que todos sejam salvos. Então, Ele colocou esse princípio. Nossa declaração é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo, formando discípulos. Queremos viver em amor. É a nossa... E a gente escreve um negócio desse, que nós queremos ser a família de Deus. Deus fala, vocês querem ser a minha família? Com nada graça, beleza. O que você faz afeta a pessoa que está do seu lado. Você não vive só para você mesmo. Podemos dizer isso? Eu não vivo só para mim mesmo. Ah, mas eu queria viver só para você. Então, não é no cristianismo que é. O cristianismo, a gente não vive só para nós. Nós vivemos para os outros, vivemos para Deus e uns para os outros. Esperanças adiadas, bênçãos que não chegam, até quando, Senhor? Apocalipse 3:1, não precisa nem abrir, o que diz lá? Jesus fala para a igreja de Sardes, olha, eu conheço as suas obras, eu sei que você tem muita fama de estar vivo, mas você está morto. Tem gente que parece que está vivo, tem igrejas, tem grupos que parecem que estão vivos, mas estão, na verdade, mortos. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Gente, Deus conhece a gente, tá? O que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você fala é a mesma coisa. O Apocalipse 3:14, o Senhor Jesus fala com uma outra igreja, e diz assim, essas são as palavras da testemunha fiel e verdadeiro, soberano. Conheço as suas obras, sei que você não é frio, nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O morno é aquele que está tudo bem comigo, e não tem problema. Ele não está nem aí com os outros, está entendendo? Ele não está nem aí com os outros, ele está bem. Eu estou tranquilo com as minhas coisas. Eu estou aqui dando o meu dízimo, eu estou aqui feliz. Os outros eu não sei. Ele não sente a dor do próximo. Ele não se interessa, tem mais alguém. Ele está cuidando dele. O pecadinho aqui, eu estou ali. Quem não peca, todo mundo peca um pouquinho. Afinal, eu tenho que cuidar da minha família. Afinal de contas, tenho que fazer. Justifica as suas atitudes. Gente, esse é pessoal morno. Ele só tem comunhão com Deus, só para manter ali, só para assim, né? Sabe como é que é? O Senhor falou, eu vou cuspir fora. Gente, isso causa muito temor na gente. Você diz que você é, olha só o que diz esse pessoal do Apocalipse 3. Estou rico, não preciso de nada, mas você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Seja diligente e arrepende-te. O Senhor falou, era melhor você ser frio do que ser alguém morno. Porque o morno, ele não tem sensibilidade. Gente, eu acho que a gente existe mais do que para viver para nós mesmos, segundo a palavra de Deus. Quando não confesso, quando não trago a luz. Abre o Salmo 32. Você sabe que tem um grande problema quando a gente acha que está tudo bem, né? Nós podemos estar enganados. Nós podemos ficar morno. Você está aqui para me condenar hoje? Não, nós estamos aqui porque o Senhor está dizendo o seguinte para você.
Eu quero que você vença todas as batalhas na sua vida, com os pequenos e com os grandes. Mas se você não der atenção a umas coisas que... Mas umas coisinhas, não são coisinhas. Que era uma barrinha de ouro, uma capinha num monte de que eles pegaram? Não era nada. Mas o problema não é a atitude. Amém, gente? Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Feliz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. O que é hipocrisia? A hipocrisia é assim: está tudo bem, não está nada. Hipocrisia é aparentar uma coisa que não é. Salmo 32 diz que quem tem os seus pecados perdoados e as culpas apagadas é feliz. Engraçado que ele começa assim, né? Ele não começa para baixo, começa para cima. Não é interessante esse salmo? Puxa, é feliz. Mas aí no versículo 3, esse mesmo cara que estava feliz, que estava indo tudo bem, aconteceu uma coisa na vida dele que ele falou: ah não, isso aqui eu deixo para lá, eu vou guardar. Ele ocultou algumas coisas. O que diz o versículo 3? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Versículo 4, versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado. O versículo 4 diz que ele se tornou tão seco, por dentro, ele ficou azedo, com o humor seco. Quando a gente esconde e não traz à luz algumas coisas que a gente sabe que deveríamos nos livrar, a gente começa a secar por dentro. Esse é o efeito do pecado. E começa a afetar outras pessoas. Mas no versículo 5 ele diz o quê? Eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O que faz este homem? Um dia ele fala assim: eu estou cansado, eu tenho que reconhecer, e não dá para ficar justificando mais. Não sei se você entende, talvez essa pessoa aqui não cometeu um grandíssimo pecado cabeludo, mas ele estava justificando certas coisas. Não, isso aqui ele estava justificando. E estava justificando o seu comportamento, só estava justificando para ele mesmo. Mas lá no fundo estava secando. E um dia ele falou: Senhor, eu quero dizer uma coisa, não dá para justificar mais isso não. Isso é pecado, isso não está afetando a minha vida. Eu reconheço que eu não deveria ter cometido isso que cometi. Quando a gente reconhece, irmãos, e se humilha diante de Deus, o que acontece? Olha o versículo 6. O versículo 6 diz assim: portanto, todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Não sei se você entendeu o versículo. Quando as muitas águas se levantarem, as muitas águas vão se levantar. As muitas águas, a água vai subir, gente. Mas você e eu, se confessamos e deixamos tudo limpo com Deus, o que vai acontecer? Ela não vai nos atingir, porque o Senhor sempre vai nos resgatar. Está claro isso, não? As águas sobem, as pressões vêm. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Olha o que Deus faz. Tem gente passando por angústia sem precisar. Tem gente lamentando sem precisar. E olha o versículo 8, gente. Eu o instruirei. Deus está falando: eu vou dar uma instrução para você. Eu vou ensinar você no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém. É feliz esse cabra ou não é? Só porque ele fez o quê? Ele falou: olha, eu tenho que reconhecer
que isso na minha vida não está certo. E quem está falando é alguém que está na igreja. Quem está falando é alguém que já conhece a Deus. Quem está falando é alguém que já experimentou uma medida da bênção de Deus na sua vida. Qual a solução então, irmãos? Qual é a solução de tudo isso que ouvimos? Qual é a única atitude que nós podemos ter diante dessa questão? É só uma coisa. O que é que o salmista disse? Qual é a solução? Será que é muito complicado, não? Será que é muito complicado? Arrependimento. A solução é arrependimento. O arrependimento é assim: eu reconheço que essa direção não é correta e eu preciso mudar. O arrependimento, eu quero terminar com esse texto. Que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem falado conosco aqui. Sabe, o Senhor quer que a gente tenha uma vida mais alegre. O Senhor quer que a gente vença as batalhas da nossa vida. Não era para... A gente tem muitas batalhas, mas sabe, a gente não devia estar perdendo certas batalhas na nossa vida, não é verdade? A gente não devia estar perdendo para certa cidadezinha chamada Ai. Nós não devíamos estar perdendo certas coisas para o inimigo. Tão simples. Nós devíamos ter vencido com facilidade. Quando isso não acontece, tem que olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, o que é que está acontecendo no meu coração, Senhor? Não adianta procurar fora, sabe, gente? Não adianta procurar fora. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Lembra que nós somos uma família? Estamos ligados uns aos outros. Você não conhece todo mundo aqui, mas você conhece alguns que conhecem outros, que conhecem outros. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Gente, Deus é luz, certo? Não tem nada escondido diante dele. Se afirmarmos, presta atenção aqui. Estou lendo a Bíblia devagar com você, porque é a palavra de Deus que nos confronta. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, dizendo: não, eu tenho comunhão com Deus. Não, eu ouço a Deus. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos se não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não sei se você percebeu o negócio aqui. Se andarmos na luz, como Deus está na luz, nós temos o quê? Comunhão, relacionamento uns com os outros. Nós temos amizade uns com os outros. Marido e mulher, quando andam na luz, têm um bom relacionamento um com o outro. Um pai, quando anda na luz, tem bom relacionamento com seu filho. Um filho, quando anda na luz, tem bom relacionamento com seu pai. Você, quando anda na luz, tem até bom relacionamento, até com seus inimigos, até com colegas do trabalho. Mas se nós andarmos... O que é andar nas trevas? Ora, por que alguém anda nas trevas? Por que alguém anda no escuro? Para esconder alguma coisa. Mas você pode andar no escuro, mas Deus está vendo. E mais cedo ou mais tarde, outros vão ver. Eu lembro quando eu tinha uns pecados escondidos. O Francisco até falou isso, eu lembrei da mesma coisa. Quando eu tinha uns pecados escondidos, vinha uns pregadores assim. Eu falei: se esse cara... Será que esse cara vai saber que eu estou escondendo uma coisa? Eu lembro quando eu era mais jovem. Puxa, mas... Até que eu falei: sou uma besta mesmo. Por que eu não confesso, né? Se eu confesso,
O diabo não tem mais poder sobre isso, mas está debaixo de condenação, vergonha. Não é para isso que acontece, eu sou cristão, eu não devia ter feito esse pecado, mas, andando nas trevas, está sempre com medo que alguém vai descobrir. Se estamos nas trevas, não temos comunhão. Se estamos nas trevas, não temos comunhão, não tem relacionamento, não tem. Por isso que marido e mulher não tem relacionamento, as pessoas não têm relacionamento no G100, não tem relacionamento de discipulador e discípulo, não tem discipulado porque não tem transparência, porque não anda na luz. Porque diz, eu não tenho nenhum pecado. Nós só vamos ter comunhão se andarmos na luz. Marido e mulher, quando não tem comunhão, alguém não está andando na luz aí. Um ou os dois. O pecado de um afeta o outro. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, é verdade, não está em nós. O que ele quer dizer? Gente, um momento ou outro na vida nós pisamos na bola, certo ou não? A gente fala, não, está tudo bem. Aí Deus fala, não, você está enganando a você mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, tem até uma música, né? Ele é fiel e justo para quê? Para fazer o quê? Perdoar os pecados e também para purificar. Ele perdoa e purifica, tira a culpa, tira a mancha, limpa a consciência. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se não confessarmos? E se não confessarmos? Se a gente achar, vamos deixar para depois? Não, isso aqui é uma coisa pequena, deixa para lá. Não, isso aqui eu posso dar conta. O diabo fala, não, fala isso não. Deixa ser besteira. Eu falei semana passada de lavar os pés, Deus falou comigo na segunda-feira, então, você está em falta, porque você precisava lavar os seus pés. Você precisa falar com o seu discipulador lá, que faz tempo que você não liga para ele. E é você que tem que ligar, porque você é grandão, você não é nenezão na fé. Aliás, você falou que ia ligar. Estou confessando aqui os meus pecados, já confessei para o meu GD, estou confessando para todo mundo. Mas pastor, que pecado que o senhor cometeu, hein? O que foi? Essa curiosidade é pecado. Não adulterei, não roubei. Mas sabe, indiferença é pecado. Não buscar a Deus é pecado. Não ter compaixão é pecado. Certos pensamentos que você guardar restrição com uma pessoa no seu coração é pecado. O Senhor falou, está com restrição uma pessoa. Não estou, eu prego sobre isso, eu ensino isso, eu faço enquanto a vida vitoriosa. Você está falando, eu estou, é verdade, eu estou. Eu estou. Machucou, estou. Liguei. Você pode me ouvir uns 15 minutos? Posso. Foi tão bom. Ele orou por mim, a oração que eu faço por muitas pessoas que eu atendo. Mas ele orou por mim, eu também precisava ouvir. Você é um filho amado de Deus. Você já foi totalmente perdoado. Eu fiquei tão em paz quando eu vi aquilo. Eu também sou de carne e osso. Não faz mal que eu sou cristão há 30 anos. Se nós não confessamos, Ele não pode nos perdoar. E nós não somos purificados. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas quando não confessa, a gente vai secando por dentro. Deixa eu te avisar uma coisa, hein? Se eu não confessar hoje um pequenininho, amanhã você comete outro, maior. Outro maior. E outro maior. E outro maior. É mais fácil pecar cada vez mais. Mas se você está sempre limpo, fala a verdade, macacão de mecânico, não é? Depois de usar uns 4 dias, tem uns mecânicos aqui,
Se cair mais um pingo de graxa, faz diferença não? Não. Mas quando está limpinho, ali mancha. Nada contra o macacão de mecânico, tá? É isso, mas seja. Faz uma analogia, a nossa vida é assim. Alvo como a neve, que se cai uma mancha, você vê. Mas você vai cair no monte, você não faz daqui a pouco. Isso acontece no casamento, nos relacionamentos. Por que a gente não entra no discipulado direito? Isso está retendo a bênção de Deus sobre nós, irmãos. Está impedindo um avivamento, está impedindo milagres poderosos de Deus. Se nós andarmos na luz, temos comunhão. Para ter um avivamento. O que é o avivamento? Essa vida abundante, essa alegria, essas vitórias. É preciso ter arrependimento. Até onde Deus vai para nos quebrantar? Quando vamos deixar de ser morno? Quando vamos reconhecer os pecados? O Senhor não quer julgar a gente, Ele quer apenas nos libertar. Ele quer dar mais. Ei, é momento de você ter mais. Não aceite absolutamente nada do pecado, nem a mínima coisa. Vamos ficar de pé, irmãos. No começo, quando você conhece Jesus, a gente chora por tudo, a gente se quebranta rápido, a gente confessa tudo para todo mundo, a gente quer ficar livre, é verdade ou não é? Aí passa um tempo, a gente parece que tem esse risco de se tornar religioso, hipócrita, né? A gente começa a gente se deixa enganar, a gente fala assim, não, isso... A gente não chega para um discipulador assim e fala assim, cara, só olha por mim, porque estou nervoso essa semana, eu gritei com a minha esposa. Eu gritei com ela. Pô, mas gritar com a esposa, César? Não, isso acontece sempre. É para acontecer sempre gritar com a mulher mesmo? É isso? É para acontecer sempre gritar com o filho? É para ser sempre acaso uma gritaria? A gente não liga para dizer, olha, murmurei tanto, reclamei tanto do meu trabalho. Como é que Deus pode me abençoar? Se o trabalho que eu tenho, eu só vivo resmungando. Eu confesso esse pecado. Como é que Deus vai dar uma coisa melhor se você não é grato por aquilo que Ele já te deu? Eu estou falando algumas coisas, vocês estão entendendo, gente? Hein? Oh. A gente começa murmurando de uma coisa, depois estamos comentando o teu pecado. O cara viu que a mulher, ela fica durando, amarrodona, não conversa com ele. Aí também fica amarrodão, fica assistindo televisão. E aí ele vê o que não deve, fica culpado. Aí ele não confessa para ninguém. Aí no dia seguinte ele comete um outro pecado. Aí vai aumentando, vai piorando. E a mulher fica brava e começa a falar mal do marido para outra pessoa. E vai fazer a unha e... Aí já a outra que está fazendo fala, nossa, essa aqui gosta de uma fofoca. E já solta uma outra. Você sabia a última do pastor? É. Aí vira uma maledicência. Você sabia da fulana? Sabia do outro? Ei, quando a Bíblia fala, não deixa ninguém falar mal do seu irmão. Se ele errou, que bom, vai lá e fala com ele. Para ele poder ficar melhor.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Eu perguntei, Senhor, por que às vezes o discipulado não funciona como deveria em nós? As pessoas estão andando nas trevas. Senhor, por que certos milagres não acontecem? Eu não posso operar onde vocês têm diferenças uns com os outros, onde tem gente falando mal uns dos outros. Falou, o Senhor tem misericórdia. Eu não posso subir aqui para pregar se não tiver pedido perdão de todos os pecados para Deus. Verdade ou não? Mas você não poderia entrar aqui para ouvir, para cantar louvores, ouvir eu, quem quer que seja, se você também não tivesse se arrependido de todos os seus pecados. Porque não há nenhuma diferença. Todos nós somos da família de Deus. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos e fala, Senhor, eu tenho algum pecado que eu preciso me arrepender. Eu queria convidar você a fazer isso. Se você deseja, né? Fala, Senhor, o que é que está aí? Onde que eu estou falhando, Senhor? Vai orando enquanto nós cantamos aqui. Vamos cantar, irmãos.
Se a gente não pode nunca fazer uma coisa que a gente não está disposto também a obedecer, não é, irmãos? Então, se você tem alguma coisa a pedir perdão a Deus, eu queria que Deus falou com você, você tomasse um passo de fé vindo até aqui à frente, para a gente orar juntos. Você vai dizer: Senhor, eu vim reconhecer hoje que tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão. Enquanto nós cantamos aqui, se você quiser vir aqui à frente. Quando eu estava cantando aqui, o Senhor me mostrou uma coisa que eu preciso pedir perdão para Ele. Eu preciso pedir perdão, eu vou pedir perdão agora. Se você precisa pedir perdão a Deus, vem aqui à frente. Se você tiver mesmo. E vamos dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso pedir perdão disto. Não vamos mais deixar as coisas para lá, Senhor. Não vamos mais deixar. A gente não é obrigado a fazer nada, mas o Espírito Santo está dizendo: eu tenho coisas grandes e tremendas. Eu quero dar tudo o que vocês têm me pedido. Eu quero dar tudo o que vocês têm me pedido. Confessa a Ele, fala: Senhor, esse é o pecado que eu tenho que confessar, Senhor. Eu não sei o que é. Diz para Ele: Senhor, eu reconheço que eu tenho deixado isso no meu coração. Fala com o Senhor, se humilhe diante dEle. Se humilhe diante dEle. Vamos chegar mais perto aqui para frente, para dar mais espaço para as pessoas. Depois nós vamos orar uns pelos outros, mas vamos colocar a mão no seu coração e se arrependa do íntimo. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor.